Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos da bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, exatamente daqui a 1 hora, a bola rolando no Maracanã, Maracanã lotado e o Inter encarando o Flamengo, né? No primeiro jogo de ida aí da Libertadores da América, valendo vaga nas quartas de final. Sequência com o Flamengo que o Inter tem na sequência aí, né? Hoje pela Libertadores, domingo pelo Brasileiro do Beira-Rio e na próxima quarta-feira o jogo de volta aí pela Libertadores da América. O Inter apostando aí num resultado positivo, principalmente depois, né? Com a vitória diante do Bragantino. Mas vamos ver o que acontece em relação ao momento do Inter, que oscila muito, tem oscilado muito aí, né? Em termos de campeonato brasileiro, ficou fora da Copa do Brasil. Bom, o Grêmio depois de ontem, manutenção de Mano Menezes na reunião feita com o presidente Guerra, que retornou do Rio de Janeiro, onde esteve uma reunião na CBF na segunda-feira, e também o afastamento aí de 4 jogadores, Natan Fernandes, inclusive Natan Pescador, né? Foi até um acordo entre o jogador e a direção, já está liberado, e outros 4 jogadores afastados. Que será o Grêmio, né? Após essa reunião e projetando aí o jogo também próximo final de semana contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, sequência de jogos complicados que o Grêmio tem pela frente. Bom, Roger Guedes acabou a novela, não virá mais para o Grêmio que busca reforços aí, né? Busca também um meio-campista, busca um lateral e também um meia, né? Um volante e um meia. Essa a necessidade do Grêmio, segundo a reunião de ontem, né? Do Mano Menezes com o presidente, com os homens do futebol. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Mas também estamos aqui no Poa Stream TV, nos estúdios no shopping, como vocês podem perceber. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, 2 numeral, né? Dois Toques Cadu Oliveira, vá lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, e você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, esta instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha todos nós, né? Completados esse ano, 112 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, pilar do São José, que foi eliminado pelo Goiatuba no final de semana passado, perdendo no Passo da Areia por 2-1, né? Então encerrando sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro desse ano. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos esse jogão, né? Jogaço que acontece daqui um pouquinho, exatamente 1 hora, lá no Maracanã. Inter e Flamengo, Flamengo e Inter, valendo vaga nas quartas de final. Primeiro jogo, jogo de ida, né? E também projetarmos aí, né? Analisarmos esse momento complicado, para dizer que o Grêmio está, na realidade, vivendo uma crise, né? Comigo, craque, sempre craque, Roberto Pauletti, o homem Kia Sun Motors, Jefferson Fusternal e o presidente do TJ, Ayrton Rocha. Vou começar pelo meio de campo aí. O que dá para esperar desse Inter daqui um pouquinho, Jefferson? Boa noite, obrigado pela presença dos amigos. Boa noite. Pô, hoje eu tô me sentindo pequeno aqui, porque dois craques da bola, os caras que entendem tudo, um de cada lado. Tá. Só no meio, só distribuindo o jogo. Normalmente, quando tu convida um mais ou menos também, que não entende muito, assim, que nem eu. Mas vamos embora. A minha, até na brincadeira, na minha aposta hoje é um 1-1 e eu considero um grande resultado para o Internacional um empate. Tá? Óbvio que a gente se enche de esperança quando tu sai de um jogo, como foi o jogo do Inter com o Bragantino. Agora, a gente sempre tem que analisar o que está acontecendo. O Bragantino também vinha de 4 derrotas aí. Com um time praticamente reserva. Pois é, um time com mais lesões do que o Internacional. Tá? O Flamengo também não vem bem. Se tu analisar, está na mesma situação do Internacional. Ficou fora da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Mas é o líder do Brasileiro. Tá? É o líder do Brasileirão, essa é a única diferença dos dois. Na Libertadores se classificou como segundo do grupo, tanto que o último jogo é aqui no Beira-Rio. Eu acredito que seja um jogo parelho. O Flamengo não me assusta mais como assustava no ano passado ou no início desse ano.
Agora, o Internacional também não assusta e não vem repetindo aquilo que ele apresentou no início desse ano. Resta saber qual será o Internacional que vai se apresentar hoje, daqui um pouquinho, no Maracanã, mas eu, como colorado, estou confiante que o Internacional passa nesta fase da Libertadores. Tá? E passando na fase da Libertadores, é tudo mar de rosas. Em compensação, se não passar, é terra arrasada. Porque nós estamos terminando o primeiro turno do Brasileirão aí, e o Inter só depois do jogo contra o Bragantino que escapou de pontuação de rebaixamento. Porque se a gente analisar 21 pontos, que era o que o Internacional tinha antes do jogo do Bragantino, é pontuação para fechar o Brasileirão como rebaixado. 21 nos 42. Agora, voltando para brasileiro, trazendo para brasileiro, o que me parece esse ano é que a pontuação dos rebaixados vai ser menor pelo que está apresentando aí. A não ser que tu tenha alguma grande reação dos times que estão mais embaixo, com 40 pontos, periga estar escapando esse ano do rebaixamento aí no Brasileirão. Agora, eu estou apostando no Internacional. Não fala em rebaixamento, que o Russo só te olhou com canto de olho ali quando falou em rebaixamento. Ó. Mas eu acho que o Grêmio não corre risco, como falei no ano passado, porque essa crise anteriores. Mas essa história eu já vi. Time grande não cai. O Inter passou por isso, né? Fernando Carvalho se caracterizou com aquela time, ou Vitório Pífero, não me lembro. Acho que foi Fernando Carvalho. Depois foi o presidente do Atlético Paranaense que falou a mesma coisa. Time grande não cai. Foi até exatamente lá, quando tinha programa lá na TV Urbana ainda, ele participou daquele programa. Lá um dia depois que assumiu, e aí disse, né, olha, vamos sangrar até a última rodada, mas não vamos cair. Depois acabou o Inter confirmando. Né? Mas o Richard olhou com o campo, porque a preocupação do Grêmio ela é grande. Agora, nessa linha, Paulete, olha, o torcedor colorado está extremamente entusiasmado. Ontem foi recebido em um hotel com ruas de fogo, que o Inter faz aqui nos grandes jogos. Os colorados tomaram conta da orla em Copacabana, né, ontem. E na saída também hoje, olha aí, ó, tudo aconteceu isso aí. E na saída hoje, para o Maracanã também, né, e aí, ruas de fogo. O torcedor colorado está esperançoso, uma expectativa que possa fazer isso. Não vinha, deu um ar aí nesse jogo com o Bragantino, mas até então o Inter estava extremamente contestado. Eu estou nessa linha do torcedor do Inter aí. Eu sou um colorado que acredito que o Internacional vai passar também, como o Jefferson falou. Claro que se for na bola normal, o Flamengo vai ganhar. O Flamengo é bem mais time que o Internacional, mas hoje é dia do Roger. Hoje é dia do Roger mostrar que ele vai conseguir uma estratégia diferente, que amordace o Flamengo, que consiga fazer com que os jogadores do Flamengo, principalmente os de armação, toquem menos na bola. E o Internacional só tem uma alternativa, a meu ver, é pressionar todo o tempo. Pô, tu pode fazer 5 substituições, então passa o tempo inteiro pressionando, não espera. Se o Internacional entrar nessa estratégia de jogar por uma bola, esperar o Flamengo, quando tu deixa o craque dominar a bola e levantar a cabeça, né, Rússio, tu vai perder o jogo. Então o Internacional tem que jogar para frente, tem que jogar como um time grande, com coragem. Eu fecho nesse 1-1, se for 1-1, acho um ótimo resultado, porque aqui no Beira-Rio a situação muda, aqui o Inter passa a ser protagonista. Então eu acredito, mas é jogo para o Roger achar uma forma de quebrar aquela posse de bola que tem o Flamengo, aquela maneira que o Flamengo joga, porque o Flamengo vai te empurrando para trás, com toques laterais, vai te empurrando, daqui a pouco tu está numa zona de defesa perigosa. Então, se o Roger tiver... E o Ricardo Matias é a minha expectativa. Eu acredito muito nele, porque ele é mostrou, né? Ele é um bom cabeceador, é um jogador que tem tudo para mostrar, ele precisa ainda se afirmar, e isso é importante num time como o Inter. E Alan Rodrigues pode jogar hoje, né? Vai jogar o Alan. Sim. Que ele é muito importante para o Alan Patrick. Para o Alan Patrick e para o próprio Thiago Maia. E dá mais liberdade exatamente ao Alan Patrick, né? Uma movimentação maior também tem a segurança. E tira o Bruno Henrique do time, né? Não, o Bruno Henrique já está fora. Agora, Ayrton Rocha, como é que o lado azul, né, acompanha esse otimismo colorado aí, tanto aqui como lá, né, como repetindo, tomaram conta lá da orla de Copacabana, ruas de fogo lá, né? Isso também passa para os jogadores, né? O torcedor está nesse entusiasmo, quer dizer, esqueceram aquelas derrotas, né? Esqueceram as derrotas, eliminação na Copa do Brasil do Fluminense, derrotas tiveram no Campeonato Brasileiro,
Então, como é que o lado azul vê esse otimismo aí, Colorado? Ou fica só no otimismo? Cadu, obrigado mais uma vez pelo convite, prazer saudar meus pares aqui. Eu acho que a expectativa, o ânimo todo do Esporte Clube Internacional está em cima do momento do Flamengo. Eu acho que nós estamos em agosto, eu acho que o Inter enfrenta o Flamengo no seu pior momento. Técnico, individual, conjunto e técnico contestável. Eu sei que tu deste a informação que o técnico do Flamengo é o primeiro do Campeonato Brasileiro, não, e não há dúvida, em conteste, é verdade, a matemática ela não mente, porém é o pior momento técnico do Flamengo. Tu não sabes dizer quem é o time do Flamengo, gastou 200 milhões agora nessa com a contratação de jogadores. E jogadores que uns já estrearam e tu não consegue ver, não é aquele troço quando tu trazia assim, um jogador acima, né, um Petkovic, que tu trazia, o Flamengo era um com ele, o outro sem. Um com o Gerson, o outro sem Gerson. Um com o Gerson e outro sem Gerson, que foi repatriado, porque chegaram já vendeu uma vez o Gerson, né? Então, eu acho que a euforia do Internacional é justificada, porque enfrenta o Flamengo no seu momento de contestação. E acho que o Internacional só tem uma coisa a fazer hoje. O Internacional classifica hoje no Rio de Janeiro. Ele precisa voltar vivo, e a frase não é minha, é uma frase antiga. É uma frase antiga. O Inter tem que voltar vivo. O que é voltar vivo? Neste Flamengo, mesmo uma derrota de um gol, não é terra arrasada. Agora, já uma derrota, Jefferson, de 2 gols, e já devolvo a palavra para vocês, porque aí muda a forma de jogo. Aí tu precisa sair, e aí se tu jogar com o Flamengo, precisando sair, precisando dar espaço, aí vai ser um perigo. Então, uma derrota de 1-0, e se ela acontecer, acho que o Inter volta muito vivo, especula bola parada, especula escanteio, né? Vai ter um centroavante em grande fase, um menino de 18 anos aí com 1,90 m de altura. Então, vai explorar essa bola alta. Então, eu vejo, a questão é voltar vivo. Agora, 2 gols, aí até pela maturidade, pelo tempo, a experiência dos jogadores do Flamengo, aí reversão é muito difícil. Mas não dá para ligar que o favoritismo é do Flamengo. Não, o favoritismo é todo do Flamengo. Né? Olha só, o Flamengo contestado, líder do Campeonato Brasileiro, na Libertadores, vou deixar bem claro, foi uma prioridade do Flamengo. Flamengo ficou fora da Copa do Brasil e botou time reserva. Time reserva, porque a prioridade é o Brasileiro e a Libertadores da América. Né? Então, esse entusiasmo é ótimo, maravilhoso, não tenha dúvida que isso aí... E acho que os jogadores também devem estar com esse entusiasmo aí, mas o Inter vai precisar mostrar que essa vitória com o Bragantino não foi uma coisa excepcional, Paulete. Mas o Internacional contra o Bragantino jogou diferente do que vinha jogando. Sim. Mas... O Roger teve um rasgo de humildade. Eu gosto do Roger, mas ele vinha muito mal. Ele vinha insistindo com o Thiago Maia e Bruno Henrique. E o time do Inter fica lento, tanto para defender quanto para atacar. Já contra o Bragantino, jogou um time muito mais móvel, com o Alain, com o Tabata. E isso aí, o que acontece? Um jogador que é vital no Inter, que é o Alan Patrick, ele passa a não precisar vir lá depois do meio-campo buscar a bola. O Alan Patrick é o craque que tem que receber a bola e pifar um atacante ou ele mesmo concluir. Naquele esquema antes, com os 2 volantes lentos, ele era obrigado a voltar até para marcar. Então hoje... com o Tabata faz o... eu não sei se o Tabata joga faz hoje. Faz os 2. Tá, a escalação está saindo aí. Eu jogaria com o mesmo time que jogou contra o Bragantino. E lá na frente com o Wesley e o Ricardo. O Tabata faz muito box-box e deixa mais ou menos até liberdade isso aí. Né, e o Bernabé, né? O Bernabé com o Wesley na esquerda cresceu muito. Também, voltou. Porque ele tem um entendimento com ele. E o Thiago Maia até, ele fica mais tranquilo para ser o suporte do Bernabé. O Bernabé é um ótimo jogador, mas ele não é um marcador, a gente sabe disso. Cada um tem aí é mecânica seu de perfil. jogo, aí é mecânica de jogo. Por isso que eu digo, o Roger é o cara hoje. Agora, esse otimismo está muito bom, não tenha dúvida, mas não dá para passar pano por cima, até porque uma vitória só, porque o momento do Inter, tu tem que olhar no aspecto geral, não é bom. O momento do Inter não é bom, foi uma vitória. Foi uma vitória. Eu não estou querendo ser pessimista, eu só quero, né, colocar isso aí. Uma vitória mudou tudo, então, não.
né? Mostrou, mas como tu falou, era um Bragantino, com um time praticamente reserva, com jogadores lesionados, né? Então tem que olhar. Agora, o Flamengo, com tudo isso que o Ruschel falou, mas a gente conhece quem é o Flamengo. Tem uma baita de uma estrutura, é um time milionário. Né? Não é o Bragantino que é o Internacional, é o Flamengo. Então, eu não estou querendo ser pessimista, estou sendo realista. Né? Tomara que o Inter consiga superar, passar e ser outro. Mas, se tu olhar no geral, o momento do Inter não é bom. A exceção foi esse jogo com o Bragantino. Então eu vou complementar com o que tu está dizendo. É otimismo, entusiasmo e desespero. Porque se o Inter ficar fora da Libertadores, acabou o ano em agosto. Ah, bom, e aí nós somos o 12º do Campeonato Brasileiro, que para te chegar entre os 6, tu tem que remar, tu tem que ganhar 5 rodadas direto, torcendo contra os teus adversários, para te entrar na zona de classificação de uma Libertadores para o ano que vem. E aí, com este elenco dentro das possibilidades do Inter, e que eu considero um belo de um elenco, tu acaba perdendo um ano onde tu tinha tudo. Se tu olhar a Copa do Brasil, os confrontos, os enfrentamentos da Copa do Brasil, dá mais raiva ainda de o Inter ter caído fora de uma Copa do Brasil. O Fluminense, por exemplo, pegou o Bahia, tá? E não é só ele. Qual é o único grande clássico que tem ali? E ontem Atlético ganhou Mineiro fora e Cruzeiro. pela Sul-Americana o América. 2-1. O Fluminense ganhou ontem de 2-1 Era para ter ganho de 2-0 se não deixasse acumular. Mas, enfim, é o desespero. A última vez que eu tive no teu programa aqui foi nos dias que antecediam a partida do Grêmio com o Godoy Cruz, onde o Grêmio ficou fora da Sul-Americana. E eu falava a mesma coisa. Para um elenco do tamanho do elenco do Grêmio, agora vão tirar 4 jogadores, mas se tu olha na nomenclatura os nomes, tu ficar fora de uma competição dessas e tu ficar só no Brasileiro, onde tu tá na segunda página, acabou o ano. Então é o desespero de tu te manter numa competição dessa, para te manter o teu grupo vivo, tá? E poder sonhar com alguma coisa mais. Se não, gente, vamos sonhar com o quê? Classificação para Libertadores. Mas nessa tua linha, Jefferson, vamos lá, essa gestão, o Alessandro Barcelos, é o 5º ano. O Inter, nesses 5 anos, terminou o ano, quando? Final de agosto e início de setembro. E o ano passado, vamos lá. Então vamos lembrar. Então vai ser o 5º ano. É desesperador. Otimismo, entusiasmo e desespero. Como tinha gremista que passou aqui e disse, não, eu quero o Grêmio fora para eu ficar só com o brasileiro. E está essa situação. Colorados também. Não. O Inter tem que ficar fora das Copas e focar só no brasileiro. O ano passado, quando o Inter ficou fora das Copas, chegou e terminou em 4º no brasileiro, né? Vaga direta na Libertadores. Ele pegou direto. Vaga direta. Isso. Sonhou com o título. Chegou a sonhar. Sonhou com o E, título. Cadu, não é falta de dinheiro. Quando a gente fala, o Jefferson fala, termina o ano em agosto. A gente que está acostumado com empresas, todos nós, isso significa que a capacidade de investimento para o ano que vem ela vai ficar muito mais reduzida. Mas esse ano, o Internacional, entre aspas, nadou em dinheiro. O Internacional fez alguns negócios maravilhosos. Com a Liga Forte, botou 100 e poucos milhões para dentro, vendeu o jogador. Acontece que lá no Beira-Rio tem gente que não conhece futebol, talvez entenda alguma coisa de gestão, de compra e venda, porque as contratações feitas, elas torraram o dinheiro do clube. Aliás, o Barcelos é mestre nisso, né? Ele pegou o Inter devendo 300, vai entregar devendo quase 800, e jogadores caríssimos que não têm retorno. Esse é o medo de ficar fora em agosto já, me remete a isso também. Que tipo de gestão vai fazer o Barcelos até o final do ano? Tem mais um ano pela frente. Ele não consegue se livrar do Borré e do Valência. Ficar com esse grupo, Tem mais com Borré e Valência, tá? E mais alguns outros. Como é que tu fica com esse grupo? O que tu apresenta? Porque tu tem hoje, chega a ter posições que tu tem 3 jogadores para a mesma posição, que tu contratou, jogadores que têm nome, que têm condições de jogar. Como é que fica esse elenco? Ninguém vai pedir passagem? Pois é, mas agora pelo menos o Ricardo Matias demorou, né? Porque aquela história, né? Aí, né? um jovem promissor, eu não sei demorou, até, mas como eu não difícil. sei também, hein? Porque o Roger dizia, não, tem que manter a hierarquia do vestiário quando era cobrado por isso. Ah, mas ele não tem intensidade nos treinos. Agora a informação que teve, e veio do Rio de Janeiro, tá? Não foi agora, foi semana passada. Tem olheiro europeu de clubes da Europa nesse centroavante do Inter. Será que botaram ele? Porque
porque a questão financeira se sabe como é que Grêmio Internacional, né, se encontra o Ayrton Roxo. Aí, de uma hora para outra, eles passou a ser titular. A informação que veio, repetindo, é que tem olheiros do futebol europeu nele. Aí ele joga, faz 2 gols. Vai para o jogo de novo Mas hoje. isso me dá um pouco mais de esperança, porque a gente já viu esse filme várias vezes, inclusive quando o Inter foi campeão do mundo, a gente viu esse filme. Tá? Bota o guri da base para entrar no time, tá? Para se firmar e ser vendido, e ele acaba indo e resolvendo em determinado Pois aí que eu digo, não sei, é uma convicção Mas ou é um interesse financeiro? Eu vou só colocar do outro lado. Quão é difícil tu olhar para o teu elenco, tu ter Ener Valencia e Borré e chegar à conclusão que tu tem que botar os 2 no banco para entrar um menino de 18 anos que tem fama de não gostar de treinar, tu entendeu? O quão é difícil tu fazer isso, sendo que o Ener eu até não vejo ele com um aspecto de liderança dentro do grupo, mas o Borré, se tu olhar no jogo contra o Bragantino, ele estava de pé do lado do Roger dando discussão. Ele é um líder dentro do grupo. Esse é um conceito que o Internacional tem em relação. O Valencia é um jogador que não demonstra nem mais nenhum interesse, sei lá, por problemas particulares, seja, não tem interesse. Agora, o caso do Borré, não. Ele é intenso nos treinamentos, ele é focado com o grupo. Esse é o conceito que tem, se sabe a informação que tem do Internacional, exatamente. O Valencia, não. Né? Tá bom, mas como é que tu tira um cara desses que é seleção colombiana, que já o Valencia deveria jogar com a camisa da seleção do Equador por baixo. Porque quem vê o Valencia jogar na seleção equatoriana não é o mesmo jogador que joga. Por isso que ele não tem mais nem interesse. É porque aqui, entre aspas, ele virou aquele vigário da bola. Ele fez o contrato da vida dele, ele vai ganhar em 3 anos 40 milhões, se não me engano, e ele está acomodado. Ele não, quando ele entra em campo é uma coisa irritante, Ruxo. A gente que joga tanto, ele não divide bola, ele chega atrasado. Ele foge. Ele não vai na bola. Ele foge do confronto com a zaga. E eu fico olhando, mas por que o Roger continua escalando esse cara? Mas o Roger acredita nele. Pois é. Eu só quero fechar uma consideração. Só não pode fazer porque ele fez um gol que deu o título ao Internacional. Um belo gol no Grenal, né? Que o Campeonato Gaúcho. Que foi o melhor momento dele no Internacional, depois daquele fatídico jogo contra o Fluminense, que para mim é o que levou ele a estar nesta situação. Ele está aqui só pelo salário, descontente, tá? Parece que inclusive a família... E o Inter só não libera ele porque não acha um pagador para ele. A proposta é que não apareceu. Qualquer proposta que vier, o Inter negocia ele. Pois é, mas o lateral esquerdo, desculpe, só dentro desse contexto, o Inter contratou um lateral esquerdo por $2 milhões e emprestou ele de graça para o Vitória, pagando parte do salário. Por que não faz a mesma coisa? Tira esse Valencia do grupo. E talvez o Ricardo Matias até seja ruim de treinamento, porque ele está vendo que ele não ia jogar. Agora talvez. Vá que ele entra no transcorrer da partida e o Inter certamente vai usar muito o contra-ataque, até porque o Flamengo, não tenha dúvida, isso no transcorrer do jogo, conforme tiver o score, certamente o Flamengo vai pressionar o Internacional, vai dar e ele é um jogador de velocidade, né? Futebol, queria fazer uma colocação. Vou tentar concluir a minha análise do Internacional. Eu acho que, primeiro, a colocação do Poletti está correta. E me lembrou muito o Grêmio de 2016, quando o Grêmio tinha o Douglas e o Luan. O Douglas com aquela habilidade que a gente conhece, com aquela tecnicidade, mas naquele metro quadrado, não corria mais, né? E o Luan está ali com 22, 23 anos. Então, na hora da bola, na hora de organizar, era com o Douglas. Na hora de marcar, na recomposição, tu via taticamente, era perfeito. Quem não estava na televisão só vendo a bola, via o campo, tu via que o Luan recuava lá para a linha intermediária e o Douglas ficava ali fazendo aquele migué de marcar a saída de bola adversária. Então, eu acho que o Inter ganha muito com o Tabata. O Tabata ganha muito com o Tabata porque o meio de campo fica mais equilibrado, permite que o Alan Patrick fique mais entre os dois atacantes. Eu gosto desse esquema que é melhor. Fica esse menino agora, junto com o Wesley, os dois na frente, sendo abastecidos muito perto da onde decide o jogo, entendeu? E o Tabata, exatamente pela juventude que tem, por ser uma perna esquerda boa, eu acho que ele recompõe muito mais. E a terceira vantagem que vejo em relação ao Inter, em relação a ele mesmo, é o volante.
esse volante que já estreou, ele tecnicamente, a mobilidade, a intensidade que ele dá, permite talvez que o Alan Patrick possa ficar um pouquinho mais à frente, não precise recuar tanto. Então vejo, o Inter cresceu, acho que o Inter cresceu, né? E apostei muito, eu gosto tanto do Bernabé, acho ele tão eficaz, porque ele tem um cruzamento, porque não é aquele lateral, Jefferson, que vai lá e dá uma bolada para a área e se vira, entendeu? Não, ele dá cruzamento, que é completamente diferente. Nós vamos se lembrar do Arce, nós vamos se lembrar do Valdomiro, né? Que uma coisa é cruzar e outra coisa é... E o Bernabé tem essas cruzadas, então eu acho que tu tens que fazer um esquema que haja cobertura, porque ele não fica, senão, lógico, vamos explorar isso, porque ele na frente, ele se soma ao ataque e é uma força ofensiva do Internacional. Essa questão do Flamengo também, por isso que me chama a atenção, né? O Flamengo sempre contestado. Olha, o Flamengo hoje, dá para dizer que é o melhor time, não só do Brasil, mas eu acho que da América do Sul, o melhor time. Líder do Campeonato Brasileiro. Defesa menos vazada. O ataque mais positivo. Então, o Mirassol é o que para ti? O Mirassol está lá na frente também. Tá. O Mirassol também está lá na frente. Como é que jogaram os outros times que não têm o elenco do Flamengo até agora? Porque tu tem dois campeonatos brasileiros, Cadu. Tu tem dois campeonatos brasileiros. Tu tem times que estavam aí disputando Copa do Brasil e as competições sul-americanas que estavam usando reservas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem dois times titulares. Vamos começar por aí. Pelo próprio elenco, ele tem dois times titulares. Tá. Tanto que tu te confunde, tu não sabe mais quem é titular e quem não é no Flamengo, porque são jogadores de mesmo nível salarial, de mesmo valor de mercado, e eles têm, como eu falei do Internacional, 3 jogadores para cada posição, tá? Só que os demais times, boa parte, jogou aí com time reserva. E agora, a partir já desse mês, porque em julho metade desses times já caíram fora da Copa do Brasil, metade desses times já caíram fora de competições sul-americanas, tá? Agora tu vai ter um outro Brasileirão. Será que o Flamengo vai ser o mesmo? Se o Flamengo é tudo isso, como é que ele perdeu para o Atlético Mineiro, que está com 4 meses de salário atrasado? Tem um belo de um elenco, mas está com 4 meses de salário atrasado. Como é que ele conseguiu perder a classificação na Copa do Brasil? Ele botou time reserva. Ele focou exatamente no brasileiro nem agora com essas contratações, que nem o Russo, para ser mais... Então vamos lá. Foram 277 milhões. Ele que tem 2 elencos focou no Campeonato Brasileiro. Os outros times estão focando nas outras competições. Será que ele vai manter este desempenho? Mas o Jefferson, mas não existe. É que nem Grêmio Internacional, isso é mais do que comprovado. Não tem condições de disputar 3 competições. Não tem. O Renato era muito criticado quando, né, priorizava uma competição. Sempre priorizou as Copas. Era muito criticado. Mas a gente sabe. Quando é que o Grêmio foi a última vez campeão brasileiro? O Inter ou foi muito mais? Sacadu, eu não concordo com essa afirmação de que os times não podem jogar 3 competições, porque nós estamos em agosto e a dupla Grenal já sabe que o ano que vem vai ter 2 competições, pelo menos, e talvez uma terceira Sul-Americana ou Libertadores. Na hora de montar os grupos, claro, na hora de montar os grupos, tu tem que montar um grupo prevendo que tu vai jogar 3 competições. Não pode chegar agora ao Internacional... Mas foi feito isso. Não. É que os dirigentes, eles contratam para enganar o torcedor, dizer, nós estamos contratando. Vou te usar o Russo que tu falaste. O Flamengo torrou uma grana agora num jogador que não jogaria nem no Grêmio nem no Inter. Saúl Nigre. O cara não existe. Terminou... O Samuel Lino, você vai me dizer que ele joga mais do que o Bruno Henrique, que o Cebolinha e com aquele outro menino, Marco, um ponto esquerdo. Mas aí é uma questão de negócio. Não, Flávio. Vamos lá. Vamos falar do Grêmio depois. O Grêmio tem que montar grupo. Mas o projeto é bom. Dinheiro tem. E aí tu tem um outro problema, tá? O Internacional. Até então ele estava sempre com o mesmo esquema. Ele perdeu o Fernando e continuou com o mesmo esquema. Fernando que eu agora vou tomar pedrada aqui no programa e estou pronto para isso. A minha escalação, óbvio que não dá para fazer agora, mas a minha escalação era o Inter com 3 zagueiros. Mercado atrás da dupla de zaga. O mercado está fora. Eu sei, eu estou dizendo isso que eu estou dizendo. Sim, não dá para fazer. Mas o meu ideal... Só que olha a situação. Tá bom, tu perde o mercado, tu não pode botar esse esquema porque tu não tem outro para fazer isso. Tu entendeu?
E no momento que o Inter perde o Fernando, ele perdeu o sistema de jogo dele porque ele não tinha outra peça que fizesse o que o Fernando fazia. E aí tu é obrigado a ter um elenco forte, mas tu é obrigado a ter 3 opções de time, de formação de time, para poder jogar com esses elencos. E a gente não tem visto isso aqui, pelo menos na dupla Grenal, há um bom tempo. Ó, o Fernando ontem foi definitivo, né? Rescindiu o contrato com o Internacional, mas deixou até aberto, né? Uma recuperação, se vier acontecer, que provável que isso aconteça. Ele até voltaria, né? Mas acordo, rescindindo o contrato, o Internacional agradeceu, né? O serviço prestado pelo Fernando, volta aí para a sua terra natal. Caso ele venha se recuperar, será muito provável, ele até voltaria ao Inter e, né? Faria esse restante que ficou a ver do contrato aí, embora, né, contrato rescindido. Olha, você falou em problema, aí você não tem nenhum tipo de problema. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na central de imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as partes financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então aí, os contatos, né? O telefone celular que serve de WhatsApp, telefone convencional também, uma cidade baixa, né? O Objeto Patrocínio 385, né? Um bairro histórico, a cidade baixa aqui em Porto Alegre. Então, aí os contatos, né? Então, tudo que você precisar nesse segmento de imóveis, você tem aí na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar aí em termos de imóveis. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de piso, e atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, pneu do seu carro é uma questão de segurança, como eu sempre digo, olha, até porque essa segurança, né, essa economia não significa nada, além né, de ser uma coisa que não tem sentido nenhum, né? Porque o preço de um pneu é mais barato, uma multa é mais cara que um preço de pneu. Então, não faça isso, né? E a Casa Pneus está com uma promoção, aqui é a promoção que está se perpetuando aí, né? Então, se você não aproveitou, aproveite. Olha só, na compra de 2 ou mais pneus, você ganha gratuitamente montagem, balanceamento, geometria e pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros. Então, aproveite essa promoção aí que está durando lá na Casa Pneus. São mais de 60 anos de qualidade que você tem lá na Casa Pneus. Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar. 51, código de área, 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, e é falando do Grêmio, né? Essa situação. Está em crise, não está em crise? O que o Grêmio poderá fazer a partir de agora? A reunião foi feita ontem, o presidente Alberto Guerra, Mano Menezes, mantendo a frente da comissão técnica, e também o afastamento de 4 jogadores, Natan Pescador rescindindo, e o Grêmio pensando, imaginando ser outro a partir desse jogo final de semana contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Voltamos logo. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho, dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer.
Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @direto de Capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira com Roberto Pauletti, Jefferson Fusternal e Ayrton Russo. Olha só, nosso Dois Toques para a Unimed. A Unimed sempre preocupado conosco, tudo que é maneira, tudo sentido. Depende até da estação, do momento, como é o caso de agora, né? Que é em relação aí ao mês dos pais. Então, amor de pai é assim, tem beijo, abraço, presença e cuidado que acolhe. Onde existe amor que cuida, existe Unimed Porto Alegre cuidando junto. Neste mês dos pais, vamos homenageá-los com um presente especial, carência zero para consultas e exames simples nos novos planos de saúde para a pessoa jurídica. A partir de uma vida, ligue. Olha só, tome nota aí. Ligue 5113-165000. 5113-165000 ou acesse unipoa.com.br. unipoa.com.br e contrate agora. Essa é a nossa Unimed Porto Alegre. Nosso Dois Toques também para o Senai. A preocupação do Senai é com a sua indústria. Você quer a sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento? Então participe do Brasil mais produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br. Acesse plataformaprodutividade.com.br. Citando sempre, né,
que o Senai é uma iniciativa do Sistema Fiel, que se tem à frente o presidente, nosso querido amigo Cláudio Bieira. Olha só, filhinho com a filhinha, o netinho, a netinha, o papai, a mamãe, vovô, a vovó, né, crianças de até 6 anos, este é o local ideal para a sua criança, a Docimel Educação Infantil. São 36 anos de história e a Escola de Educação Infantil Docimel é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então aí os contatos, o celular que serve de WhatsApp e também o Instagram Escola Infantil Docimel, para que você tenha mais detalhes, mais imagens do que é a Docimel Educação Infantil, que é o lugar perfeito, exato, para a sua criança até 6 anos de idade. Ayrton Russo, tivemos ontem, né, o Grêmio teve ontem essa reunião, e a manutenção do Mano Menezes. Isso é convicção mesmo da direção? Ou é um... Eu acho ou está perdido, não tem o que fazer, uma palavra sabe. bonita, isso é um composer. Estou em grande fase. Estou em grande fase, Jefferson. Estou em grande fase. Na verdade, é uma composição de fatores. Isso é a Magda que fez com ele. A dona Magda! Ela Magda. não gosta de chamar de dona Magda. Estamos proibidos, nós estamos chamando ela de Magda agora. Estamos proibidos de chamar de dona Magda. Aí um beijo, Magda. É uma querida. Mas, na verdade, eu acho que são os dois fatores, Cadu. Primeiro, que o Mano não é o culpado. Eu digo, primeiro, o técnico, também acho que não. O técnico tem várias contribuições. Tem alguma culpa, tem várias mas não... contribuições e várias responsabilidades. Por isso, até, eu acho que quem lançou isso, eu já falei, Paulete, foi o Roger, que não aceitava trabalhar na metade da temporada, ele não aceitava contrato lá em agosto, setembro. Por quê? Porque tu não montando o plantel, tá? E o Mano não é responsável, o Grêmio tem um plantel de 18 milhões, e o Mano não é responsável por ele. Então, é muito mais difícil tu montar isso. A segunda questão, ainda, de ter mantido, é que nós não temos opções, já que está identificado que o problema do Grêmio é uma questão técnica, sim. Agora, as questões de vestiário que nós recebemos aí, nós temos informações oficiais, oficiosas, boatos, né, de vestiário rachado, de jogador descomprometido, isso é a parte diretiva. Isso é a parte diretiva. E para isso, Cadu, nós que saudamos tanto a liderança do Mano, mas nós temos que cobrar a liderança do Filipão. Né? Eu não posso, assim como cobrei, Paulete, eu não levo ninguém ali, porque eu sou amigo de todo mundo, mas né, eu não tenho. Assim como o D'Alessandro, quando aquela crise do vestiário, eu acho que se cobrou que o D'Alessandro emergisse, ele é o líder, ele assumiu, e ele chegou com essa função, ele não chegou para jogar. O Filipão não chegou para ser zagueiro, ele chegou exatamente para arrumar um vestiário. O D'Alessandro chegou para arrumar um vestiário. Então tem que ser chamado a responsabilidade. Porque imaginar que tu só vai trazer um figurão, tá? Tu vai trazer um ídolo exatamente porque ele ganhou, não. Ele ganhou no campo. Vamos nos justificar agora fora de campo. Então, não vejo cobrança. Não há porque o vestiário está rachado, a folha está em dia. O Grêmio, eu insisto, o Grêmio está com a folha de pagamento em dia. Tá? Há uma responsabilização, botou 37 mil pessoas, Jefferson, na arena, num domingo às 8h30 da noite, constrangedor, contra o último colocado, um time que não tinha ganho uma partida. E a partida, se eu chamar de medíocre, é pouco. Mas como eu não sei o que seria abaixo de medíocre, eu só vou dizer assim, a atuação do Grêmio foi medíocre, foi uma ofensa, o único gesto correto, eu acho, que do diretor foi pedir desculpa para a torcida. De tudo que ele disse, a única coisa que ele disse correto para mim, o vice de futebol, foi exatamente isso. Ele pediu desculpa para o torcedor, porque a gente sabe, mesmo que o ingresso esteja barato, a gente sabe quanto é um estacionamento lá, mesmo que tu não bote um estacionamento na rua, né? Tu tens que cedo, tu faz uma refeição, tu paga um ingresso, lá dentro as coisas são caríssimas. Então, para o povo mesmo, para aquele que tem a dificuldade, um jogo é caríssimo e tu faz uma partida daquele nível insuficiente, é o que eu posso dizer, Cadu. Então, não responsabilizo. Eu acho que no momento, nós estamos em agosto, né? A montagem do grupo foi feita pela direção. Se tu montasse aquela estatística, responsabilidades, direção, treinador, jogadores, eu começaria, sem dúvida alguma, pela direção, que foi quem montou esse status quo aí, né?
Porque os jogadores são comandados, né, Cadu? Os jogadores são comandados. E a gente sabe que pulso firme bota muito uma coisa no... Para te dar uma sequência do que você está dizendo, eu também concordo que o Mano não seja o responsável. O Mano está tentando... Embora tenha, o técnico sempre tem uma Mas ele parcela, tá não tentando, é a Cadu. grande parcela, não é dele. Nas últimas 10 escalações do Grêmio, ele tentou 10 times 10. diferentes. Por quê? Porque o grupo não é o que ele fez. Então ele tenta colocar os jogadores que ele acha que... ele comete, para mim, um erro botar esse último volante, porque é igual o Edenilson que veio. É igual o Alex Santana. O Alex Santana. Não, e foi contratado. Foi contratado mais do mesmo, e nada contra o jogador. Ele é do mesmo nível. Então tu gastou uma contratação para trazer para uma posição que tu já tinha 4 ou 5 jogadores, que é nada mais, nada menos do que mais do mesmo. Tá, mas aí eu coloco uma coisa que no intervalo nós discutimos aqui. Edenilson tem lugar em vários times hoje aqui no Brasil. Alex Santana tem lugar em vários times hoje aqui no Brasil. Mas que resposta deu o Edenilson no Inter, no Atlético Mineiro? Mas no Inter ele era o motor da equipe. Ele saiu corrido. E foi o motor da equipe. No Atlético Mineiro saiu corrido. Ele saiu também. corrido porque errou um pênalti. Tu tem outros fatores. Ele não foi um jogador decisivo, tá? Mas não que ele tenha sido um mau jogador no Internacional. Ele jogou muito. Tá. Mas ele não é um coadjuvante. Ele não é um coadjuvante. Nunca foi. Mas, eu não consigo enxergar o Grêmio como um time tão ruim. Então não é colocar a culpa no Mano Menezes. Mas aí tu tem uma parada para um Mundial onde o Grêmio teve como treinar. Se durante esses treinos tu não conseguiu definir uma equipe e não tem... qual é a saída de jogo do Grêmio? Por onde ela passa? Qual é a jogada de escanteio que o Grêmio Jefferson, tem? deixa eu desmistificar um pouquinho isso. Por favor, me ajuda, porque eu quero te desmistificar um pouquinho eu não sou isso, profissional que porque nem a crônica nos passa um migué, Vai dizer que a culpa é da crônica agora. Eu me considero também, eu me considero tudo advogado, cronista, esportivo, tudo que precisa, cara. Eu sou palpiteiro, tá? Eu me considero. Mas, Cadu, vamos, Jefferson, uma informação que tu não tem, porque o Jefferson não vive de esporte. O Jefferson vem eventualmente como convidado aqui. 30 dias de férias. 15 foram de férias. Eles foram para casa. Tá? E aí a legislação, nada. Depois que tu volta, tu tem que ficar uma semana de treino para voltar à tua condição física. Então, aquele troço de que ficaram 30 dias treinando, parem de dizer isso pro torcedor. Isso é desinformar. Isso é desinformar o torcedor. Eles ficam 15 dias em férias comendo que nem nós. Aqui umas coisinhas boas que tu nos ofereceu antes aqui, que a gente sai daqui com a barriga estufada, tá? Aí eles estão depois vão pro barranco. Aí eles voltam, vão no barranco. Aí eles voltam, eles têm uma semana de treinamento, Jefferson, só para se recondicionar. Aí sobra uma semana para treino tático. Como é que tu vai arrumar um time desorganizado em 7 dias fazendo? Então eu só quis desmistificar que não são 30 dias de treino. Mas de lá pra cá o Grêmio só joga no final de semana. Tudo é tem gestão. 4 dias. Tudo é gestão. Essa direção do Grêmio tem sido, olha, assim como se fala do Alessandro Barcelo, essa direção do Grêmio também é dito, né, por todos os gremistas. Um presidente omisso, um presidente que não aparece, fez o que fez no final de semana, né? E agora o Roger Guedes não vem mais. E quem é que comunicou? Quem é que comunicou? Não foi a direção do Grêmio, foi o Marcelo Marques. Tem uma nota aí, ele divulgou uma nota aí. Olha só, olha a nota que ele liberou. Acho que essa transparência com o torcedor é fundamental. Depois de avaliarmos este nome em conjunto com os dirigentes do clube e eu disponibilizar os recursos para realizar um negócio, 10 milhões de euros, infelizmente não houve uma evolução na negociação, junto com o Al Rayyan, que não demonstra interesse em se fazer do jogador no momento. Eu entendo que o Grêmio não pode guardar mais para realizar os investimentos na equipe. Diante dessa definição, já informei os dirigentes, ele, que ainda não é o presidente, aos dirigentes que mantenho minha disposição em apoiar o clube com esses recursos, fazendo o investimento em outros atletas que eles entendam que possam ajudar nesse momento. Quem tinha que divulgar isso era a direção. Era a direção. Um cara que ainda não é o presidente. Comprou arena, espetacular, maravilhoso, um investidor, um grande gremista.
Mas comunicado. Ele não é presidente porque não deram título ainda. Não. Tem aquele jogador que está em campo que não tem a braçadeira de capitão, mas é muito mais capitão que o capitão. Não, mas não, para aí um pouquinho. Ele é uma pessoa que comprou, né? Tá certo? É só uma questão, né, de oficialização ele ser o presidente. Jefferson, vou trazer para uma área que tu é craque, que é para a área política. Porra, o Pauletti não preciso nem dizer, Por que alguém que não vai concorrer à reeleição não anuncia? Porque o café não pode esfriar. O café não pode esfriar meio ano antes do fim da tua gestão. Fica dizendo que tu vai concorrer, que tu vai fazer para não esfriar o café. Tu anuncia, velho, nem o estafeta, nem o estagiário mais te respeita dentro do... Olha só, tudo que você precisar em termos de ferragem, tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião de tudo. Não adivinham, vá direto ao Lampião, porque lá você tem tudo que você precisa, tudo que você imagina. Né? Vamos para 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí, ó, o teleentregas, o endereço da Ferragem Lampião. Também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, aquele que tem todos os segmentos da nossa vida, sempre nos facilitando de qualquer maneira. Como é o caso de agora, você pode ter a sua tag sem mensalidade. Ela chegou no Banrisul. Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade gratuita na tag Banrisul com tecnologia Veloy. Então peça a sua. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Bancos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados e outros produtos na Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul. Essa facilidade, uma loja sempre pertinho de você. E a outra maior ainda, você pede e recebe em casa. cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros. Voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques dessa quarta-feira. Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto. Acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Você já pensou em ter o sorriso branco dos sonhos em apenas 3 consultas, podendo preservar seus dentes sem ter que fazer aqueles típicos desgastes? Hoje, isso é uma realidade. A Urgel Odontologia tem anos de experiência em reabilitar sorrisos e te convida para uma avaliação com test drive do seu sorriso sem compromisso. Chama o Dr. Alan Urgel e a Dra. Karen Urgel pelo WhatsApp 51 999 144951. Repetindo, 51 999 144951 e agende a consulta que poderá transformar a sua autoestima com as lentes dentais. E Urgel Odontologia, Avenida Tramandaí, número 194, Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, rapidamente para o segmento final. Vamos para o Barranco para assistir esse jogão, daqui a pouquinho já a bola rolando, jogadores praticamente já no gramado, esse jogo no Maracanã, Flamengo Internacional. Comigo, Roberto Pauletti, Jefferson Fusternal e Ayrton Russo. Olha, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, né? Atendimento diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, são 45 anos a lavagem 5 estrelas. Tá aí, telefone, endereço, Avenida Ali Lopes, no ponto tradicional em Porto Alegre. Bom, até para a gente dar aí, projetar e dar os seus palpites aí. O retrospecto Flamengo e Inter em Libertadores, o Inter nunca ganhou do Flamengo na Libertadores. Foi em 93, 99, são jogos pela Libertadores, 2 vitórias do Flamengo e 2 empates. Será que hoje pode ser diferente? Teu palpite, Paulete. 1-0 pro Inter. Jefferson. O meu eu já dei no início, 1-1 hoje. 1-1. Eu repito o placar do Jefferson. Acertei 1-1 no Fluminense, viu? Tô me valorizando aqui, valorizando meu passo. Tomara que eu esteja errado, mas eu acredito, eu acho que 2-1, se o Inter perder por uma diferença de 1 gol, talvez possa vir a reverter aqui. Mas, vamos ver, futebol tudo pode acontecer. Bom, mas, sempre com meus sementinhos estáis aqui, vamos para o Barranco, restaurante, churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. O Complexo do Barranco e do Barranquinho sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça a domingo no Barranquinho. Você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, entrega, fica privado no das delícias do Barranco e do Barranquinho. Como eu digo sempre, né? Eu vou para lá em qualquer local, qualquer lugar, sempre com o meu Kia da São Mota. Revenda da Avenida Ipiranga 8113 lá para o Jefferson, lá para dar toda a assistência que você quiser, revisão, troca, o que você quiser. Ao lado, aí os adeptos duas rodas, que no meu caso do Ayrton Russo e do Paulete, tudo você tem lá na Suzuki São Motos. Novidades da Kia São Motos e Suzuki São Motos. Novidade rapidinho, começando hoje o Festival de Cinema de Gramado. Opa! Os carros da Kia estão lá e logo que terminar o festival, dia 25, termina o festival dia 23, dia 25, 26, já. eu estou recebendo esses carros e vai ter preço nesses carros. Opa! Sempre é uma ação muito interessante, todo ano tem preço nesses carros. E aqui a gente está bem dividido aqui, o Russo vai de moto, hoje vai de Suzuki Sun Motors, nós vamos de Kia, tu vai de Sportage, eu vou de EV5. Eu só nunca consegui vender um carro para o Paulete, 20 anos que eu tenho. Mas agora, 20 anos que eu com tenho, essa promoção agora, vai acontecer. Ele vai. Nem carro, nem moto, hein? Eu botei concessionário só para vender uma moto para o Paulete e não consegui ainda. Vai nascer agora. Valeu. Bom, e como eu digo, preço e qualidade você encontra no local, né? Esse grupo que esse ano está completando 90 anos. É o Grupo Zafra. O slogan diz tudo. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Paulete. Obrigado, Jeff. Obrigado, Ayrton. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Na sequência, na Master TV, está chegando aí Visão 360 com o grande Glauco Paz. Também aí no pós-stream, mais atrações para você. Então, a todos vocês. E meu canal, não viu ao vivo, qualquer dia da noite, falar, inscreva, compartilhe, deixa o like. 2 numeral, 2 toques, Cadu Oliveira. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.